Só isso, você já merecia um processo no meio desse teu rabo gordo, ou desse teu rabo flácido, que não é mais gordo graças a um mundial que você tomou. Não, Mafinha fica me mostrando vídeos da Globo News, mas hoje foi satisfatório. Eu aguardava esse programa com a Dani Lima, hoje aguardei por anos. Então, em vez de eu assistir sozinho, eu prefiro assistir aqui com vocês. Aqui na tela, daqui a pouco, pronto, olha, tá aqui, esse é um anúncio oficial. E aí, chama sua atenção, olha, aqui pro final, né? Obrigada. O que ele está dizendo aqui, ó, em algumas instâncias, autoridades estrangeiras tomam medidas de censura contra US Tech Companies, companhias de tecnologia norte-americanas. Oi, Big Techs, oi, redes sociais, né? E cidadãos americanos ou residentes. Ela não sabe o plural de cidadão. Ou seja, quem tem green card, né? Quando eles não têm autoridade para fazê-lo, tá? Essa postagem deixa ainda mais claro que é uma blindagem às plataformas de redes sociais. E aí, residentes nos Estados Unidos, quem seria, por exemplo, o Paulo Figueiredo, que trabalhava num canal, né, e que ajudou, chegou a dizer que... Ela não consegue falar jornalista. Eu trabalhava num canal. O que eu fazia no canal? Trabalhava num canal. O que eu fazia no canal? Eu era técnico de iluminação na Jovem Pan. Eu era faxineiro na Jovem Pan. Fala, Dani. Faz igual o Financial Times. Jornalista, fala. Era preciso fazer uma guerra civil no Brasil para impedir a posse do Lula. É alvo do processo do 8 de janeiro e ele tem... Eu nunca disse que tinham que fazer uma guerra civil contra o processo com Lula. Só isso, você já merecia um processo no meio desse teu rabo gordo, ou desse teu rabo flácido, que não é mais gordo graças a um munjaro que você tomou. Mas deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu nunca disse que deveria haver uma guerra civil. Em um embate no Pingo nos Is com o Zé Maria Trindade, ele disse que se houvesse a contestação dos resultados das eleições, o Brasil entraria numa guerra civil. E aí o que eu disse? Eu disse, ora, quem vai estar nessa guerra civil? O PCC, o Comando Vermelho, as Farc? Quem vai estar do outro lado? A guerra civil é de quem contra quem? É das Forças Armadas Brasileiras contra as Farc, o PCC e o Comando Vermelho? Aí eu disse, se for para ter essa guerra civil, que tenha e que passem o cerol em todos eles. Eu nunca disse que o Brasil tinha que ter uma guerra civil para impedir a posse do Lula. Nunca disse essa sandice e, obviamente, vocês sabem disso, né? Até você, com seu QI da temperatura ambiente em Fahrenheit, está quente aqui no meu escritório, então mais de 80 graus, então até você sabe disso. Então, por exemplo, ele é um residente nos Estados Unidos e é alvo de ação judicial no Brasil, pelo que ele fez no Brasil. Antes não de fiz nada aliás, por muito tempo morando lá, né? Mas fez falando aqui sobre o Brasil. A política... Não, você se confundiu aqui, não foi por muito tempo morando lá. Eu morei aqui desde 2015. Então, eu acho difícil que eu tenha feito alguma coisa do Brasil. Se gaguejou, mas é a vida como ela é. De restrição de vistos que se aplicará a estrangeiros responsáveis por censura nos Estados Unidos vai acontecer. Os nomes não foram ainda divulgados, mas está muito claro que é para blindar Big Techs e está muito claro que também vai blindar aqui residentes dos Estados Unidos. A grande pergunta eu já estou blindado há muito tempo. Eles vão parar por aí? Visto o ministro já não tem para os Estados Unidos, tá? Agora, e a Viviane? Outras medidas, né? O ministro já não tem visto, tá bom, porque tá com cagaço de vir para cá. Mas e a Viviane? Porque ele vinha. Ele vinha. Se vocês procurarem aí, vejam Alexandre de Moraes vindo da palestra aqui, fugindo que nem o Diabo da Cruz em 2022 do Alan dos Santos. Devem lembrar disso, né? Então, assim, encarando gente, chamando gente para porrada em hotel aqui. Então, não é história de desde a pandemia o visto venceu e ele não vem. Não é verdade. 2022 ele estava aqui. Fake news. Depois o negócio do visto dele começou a ficar incerto. Ele foi ameaçado pela Maria Salazar e ficou com o cu na mão, porque ele é um covarde, de vir para os Estados Unidos e desde então não renovou o visto para mostrar que não estava nem um pouco preocupado. E a Viviane? E os demais ministros do STF? Eu me pergunto. Bolsonaro não é portador de green card, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou chamar o Fernando Gabeira, porque, Gabeira, eu acho engraçado, realmente, né? Eduardo, não tem eu acho green muito card engraçado. O comunicado oficial abre dizendo assim, a liberdade de expressão está entre os direitos mais preciosos. Aí vem um festival de merda. Nos Estados Unidos, Donald Trump proibiu, por exemplo, que haja citação, menção a pessoas trans. Então, falso, mentirosa.
Nunca proibiu. Você pode falar trans aqui o dia inteiro, inclusive se você ligar na MSNBC, na CNN, o que é que seja, todo mundo vai ser trans o tempo inteiro. O que ele disse é que não existem nenhum sexo além dos dois, homem e mulher, e que o governo americano só vai reconhecer isso. Não tem nenhuma proibição, você pode falar o que você quiser. Se você quiser, sei lá, esqueci o nome do cara lá que se chama Erika Hilton. Se você quiser dizer que é mulher, você pode dizer. O que eu não sou obrigado a acreditar. A liberdade de expressão é muito grande desde que você não seja uma pessoa transgênero, porque aí eu nem reconheço a sua existência. Ou é homem ou é mulher. Nascido, né? Como homem ou mulher. Então, assim, Mas é porque só existe homem e mulher mesmo, de fato. A pessoa pode se dizer trans, não tem liberdade de expressão nenhuma afetada. O uso dessa ideia de liberdade de expressão quando ele está tentando calar as universidades. Quando ele está tentando proibir estrangeiros nas universidades, né? Absolutamente falso. Ninguém quer proibir a universidade, proibir estrangeiros nas universidades. As universidades americanas, inclusive, são o maior antro de esquerdista que existe. Ora, eu digo para vocês, porque eu passei por Harvard e passei pelo MIT. As duas são puta antro de esquerdista. E o que é ensinado é a nata da nata do esquerdismo. Não tem nada tentando ser proibido. O que é proibido é você ter ações de antissemitismo no campus. Ou seja, vejam que loucura a liberdade de expressão que o Trump está afetando. Você proibir as pessoas de perseguirem os judeus, tipo os 2 judeus que foram mortos na porta da embaixada de Israel nos Estados Unidos. Que coisa! Como pode um tirano desses que quer proibir antissemitismo? Porque ele está querendo ditar o que pode. E detalhe, não é nem ser contra os judeus. Você ainda pode postar coisas de antissemitismo nas redes sociais. Vejam que loucura. Você pode ter ideias nazistas nas redes sociais, pela lei americana. E o Trump não fez absolutamente nada contra isso. Agora, você precisa entender, as universidades americanas precisam dar vistos para as pessoas estrangeiras virem estudar no país. Para você aplicar para um visto nos Estados Unidos, você não pode apoiar uma organização terrorista. Então entenda, número 1, portadores de vistos são convidados dos Estados Unidos que não estão sujeitos aos mesmos direitos que residentes permanentes e cidadãos estão, com todas as proteções da primeira emenda. Não estão. Todas. Você é um convidado que goza do privilégio de estar nos Estados Unidos. Como convidado privilegiado de estar nos Estados Unidos, você não pode apoiar organizações terroristas. E essa é uma política antiga, de que os Estados Unidos não concedem visto. Você já tirou visto, eu sei, Dani, que você, quando tirou visto, teve lá que responder. Você apoia alguma organização terrorista? Não, você tem que responder não. Isso também é verdade, em tese, para organizações comunistas. Até para isso, porque é uma política da época da Guerra Fria. Então não é que o Trump está proibindo. Não. Agora, se você apoia o Hamas, que é uma organização terrorista, da mesma forma que você apoia, Dani, e que por isso não deveria ter visto também para vir para os Estados Unidos, de você e vários dos seus colegas, por esse motivo não deveriam ter visto para vir para os Estados Unidos, você não tem o direito de obter um visto para estudar aqui. Detalhe, eu sou uma pessoa que crítica a um caso específico lá do Khalil, que foi estudante que teve o green card revogado de uma forma duvidosa. Mas é um caso isolado, é um caso. As universidades americanas, se falta liberdade para a direita nas universidades americanas. Não pode ser ensinado nas universidades. Teve protesto anti-Israel, então você está defendendo... Nunca isso não pode ser ensinado nas universidades. Então é uma defesa de liberdade de expressão muito peculiar, que não cabe na realidade, porque é burro, mas veio aí, vai vir a sanção. Se ficar em perda de visto, que o ministro já não tem, creio que ficou barato. Vamos ver o que mais vem por aí. Vem mais. Exatamente. Você tem razão. Realmente a defesa da liberdade de expressão. Num país onde a liberdade de expressão está sendo muito atacada, né? Sobretudo as pessoas que apoiam a Palestina, que é um movimento histórico de apoio à Palestina, ou eventualmente criticam a atuação de Israel na faixa de Gaza, também... Me explica uma coisa, Fernando Gabeira, eu tenho muito respeito pelo Gabeira. Gabeira, quantos jornalistas os Estados Unidos cancelaram, jornalistas americanos tiveram as suas redes sociais bloqueadas por apoio à Palestina? Quantos passaportes foram cancelados de americanos por apoio à Palestina? Quantas contas bancárias o Trump cancelou por apoio à Palestina?
Quantas ordens de prisão o Trump deu por apoio à Palestina? Quantos veículos de televisão o Trump deu ordens para proibir de falar da Palestina? É por isso que vocês não veem mais o Paulo Figueiredo na televisão debatendo com esses caras. Porque não duram um minuto. É um movimento de censura que se estende aos próprios cientistas, né? As pessoas que trabalham com a questão de gênero, enfim. É um movimento de censura bastante amplo que o governo americano está desenvolvendo. Não há uma pessoa censurada por falar qualquer coisa sobre essa merda, essa baboseira de gênero. Você pode falar a bobagem que você quiser. Veja, você pode até dizer que vacina para Covid é importante. Pode até dizer. Apesar do CDC ontem ter decidido que as vacinas não são mais recomendadas para mulheres e crianças, mulheres grávidas e crianças, você pode advogar que seja. E sabe o que acontece com as suas redes sociais? Nada. Você não vai tomar um strike igual eu tomei quando eu falei, por exemplo, que a Covid vinha de era um vírus chinês que não tinha sido vazado, que tinha sido vazado de um laboratório e não tinha vindo de uma sopa de morcego. Você pode até falar esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer com você? Zero. Eu não acredito nessa baboseira. Liberdade de expressão nos Estados Unidos é plena. Desde a posse do Trump. Esse caso que nós estamos examinando hoje, por acaso eu acabo de escrever um artigo sobre ele, e eu estava tentando, para efeito de esclarecimento, eu sei que as pessoas não vão entender bem e tal, mas eu já estou acostumado. Eu penso que esqueçam o Eduardo Bolsonaro. Essa suposição de que o Eduardo Bolsonaro é o responsável por isso que está acontecendo, atribui a ele muito mais poder do que ele tem. Na verdade, o Departamento de Estado tem um mecanismo próprio de avaliação da situação, um mecanismo próprio de chegar às suas decisões, que não depende tanto de lobistas brasileiros atuando junto a ele. Ou seja, foi uma combustão espontânea. Coincidentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro tem ido comigo ao Departamento de Estado o tempo inteiro. Coincidentemente, o Brasil, que ninguém sabia nada a respeito, agora se tornou alvo até do secretário de Estado. Coincidentemente, o Alexandre de Moraes tem saído em todos os jornais. Coincidentemente, a gente tem ido em rede de televisão falar sobre isso. Coincidentemente, é tudo uma coincidência, Gabeira. As sanções acontecerem 2 meses depois do Eduardo Bolsonaro ter se mudado para os Estados Unidos também é coincidente. Qual o problema? O que o Gabeira está tentando fazer? Lembre-se, Gabeira é um político, né? Eu fiz campanha contra ele, inclusive para a Prefeitura do Rio em 2006. Gabeira quase ganhou a eleição para prefeito do Rio de Janeiro em 2006. O Gabeira é um político. O que ele está vendo? Ele está vendo o dilema da Globo News, que é decidir se o Eduardo Bolsonaro é o traidor da pátria ou se ele simplesmente não tem nenhum efeito nas sanções. Ou as sanções estão acontecendo por causa do deputado Eduardo Bolsonaro e ele tem que ser criminalmente processado, ou então ele é o traidor da pátria. Ou então ele não tem nenhuma ação. Por isso que tem esse meme do botão. O cara, na redação da Globo News, eles não sabem que botão apertar. Edu Bolsonaro tem que ser preso por trair a pátria, é um botão, ou Edu Bolsonaro não é o responsável pelas sanções. Eles não sabem, há um dilema horroroso. Por quê? Porque conforme essas sanções forem saindo, Eduardo Bolsonaro se sagra como o político mais importante do Brasil. Mais importante para o Brasil nesse momento do que o próprio pai. E com um grau de coragem, altivez e de desinteresse por si mesmo muito superior ao visto pelo pai. E esses são os louros que têm que ser dados. Os louros têm que ser dados os spoils da guerra têm que ser dados ao vencedor, que é o Eduardo. E o Gabeira percebeu isso. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso.
Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.